que é que diz? Diz, é... É o menino de papai, é? Opa, tudo bom? Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um assunto pouco oculto, tanto na internet quanto na sociedade atual que quase ninguém fala. Vamos falar sobre um, dentre aspas, fetiche. Fetiche estranho esse que é por bonecas. Algumas pessoas têm relação amorosa e talvez até de forma mais, se é que vocês me entendem, mais íntimas com essas bonecas. Eu queria falar com vocês sobre esse assunto e queria principalmente pedir a opinião de vocês em relação ao mesmo. E é isso, sejam bem-vindos. Então, para começar de fato, vamos começar dando um contexto em relação ao que são essas bonecas. Para que elas servem de fato? Será que é para ser acompanhante de seus donos? Servem para motivo de zoeira talvez? Ou será que tem alguma coisa a mais nisso? Entendendo um pouco e de pouco a pouco, fui pesquisando sobre elas e tentando achar uma resposta minimamente resumível para poder entregar para vocês. Mas aí é que tá, o objetivo de quem compra essas bonecas é literalmente variável. Não tem um ponto em específico ou algo que realmente chame a atenção desses caras. São coisas da cabeça deles que é meio que eles tratam isso de forma interna. São coisas pessoais deles. Esses caras que compram essas bonecas literalmente têm algum fetiche interno dentro deles. Eles simplesmente talvez às vezes não gostam ou não se sentem confortáveis para poder falar sobre isso. Mas, dando uma pesquisada mais a fundo, acabei que eu encontrei um site chamado Metal World News. Esse site mostrou algumas coisas minimamente valiosas em relação a isso, mostrando que, antes de tudo, não todos os homens são assim, e de acordo com sites, as bonecas podem até mesmo ajudar os homens que têm alguma disfunção sexual ou até mesmo alguma dificuldade ou timidez em relação a mulheres, alguma dificuldade em relação a encontrar com elas, conversar, abordar, mandar mensagem e tudo mais. As bonecas fazem uma parte interna deles a fazer com que eles se sentem mais confortáveis com elas. Mas a parte mais diferente desse caso começa quando também eu continuo pesquisando e simplesmente encontro um outro motivo. Motivo esse que diz que o site das bonecas são usadas sexualmente. Sim, isso mesmo, sexualmente. Porque alguns dos materiais mais eficientes e utilizados na preservação é usado contra a violência sexual. Violência sexual essa que é usada contra crianças. É um pouco bizarro imaginar tudo isso, sinceramente. E eu particularmente não quero mostrar algumas coisas em relação a essas bonecas ou até mesmo os caras que compram elas. Mas é meio bizarro pensar que as bonecas são compradas literalmente para poder evitar com que esses caras que compram não sentem gatilhos quando vê criança no meio da rua ou coisa assim do tipo. É meio que isso que eu quero compartilhar com vocês. É esse pensamento que é literalmente, como que eu posso dizer, medonho de imaginar. Uma curiosidade minimamente intrigante sobre isso foi um caso de um homem fisiculturista que se casou com uma boneca em 2021, que, porém, por ele, a relação não durou tanto tempo, porque, de fato, na lua de mel a boneca está apresentando alguns defeitos, dentre aspas, vamos dizer assim. Um detalhe importante a se citar é que, de fato, esse casamento não durou nem sequer 2 anos e meio, diz ele. Mas, ao mesmo tempo, não durou 2 anos e meio, só que, caramba, literalmente é 2 anos e meio. Ele ficou 2 anos e meio casado com uma boneca. E ele simplesmente terminou porque, diz ele, que a boneca estava apresentando alguns defeitos na lua de mel. Que defeitos são esses, será? Depois do divórcio, o homem aparece com uma nova parceira. Parceira essa que se chamava Lola. Diz ele que a Lola era bem diferente da Margot, que no caso era sua antiga esposa. Lola é diferente, tem um corpo muito gigante de um frango e uma cabeça de uma mulher. Diz ele ao apresentar Lola ao seu Instagram. Ele disse que não pensa em casamento tão cedo assim. Num futuro próximo eles querem ter filhos. Filhos esses que vão ter corpos de pintinhos e cabeças de crianças. Tipo, caramba, velho, que loucura isso. Na minha opinião, é claro, né? Na minha visão e concepção em relação à racionalidade humana. É muito louco pensar que um cara fisiculturista literalmente tá namorando uma mulher que... Uma mulher não, né? Um material, vamos dizer assim. Põe no chão, Zeus! A tua opção por esta coisa tornou-se algo disparatada, meu filho. Solta a rapariga, Zeus! Com um corpo de frango e uma cabeça de uma mulher. E tipo, se você tá até agora aqui, comenta o que você acha sobre esse caso aqui nos comentários, ok? Eu quero realmente discutir e saber a opinião de vocês em relação a esse caso. E se puder, deixa o like aí, por favor. Meu canal tá realmente precisando e ele é até um canal iniciante, então acho que vocês compreendem, né? Mas voltando pro assunto.
É meio peculiar e talvez até para alguns desconfortável pensar em relação a essa situação. É literalmente um ser humano e uma boneca fazendo, enfim, né, vocês sabem o que. Tipo, na moral, velho, como que tem gente que imagina ou consegue imaginar uma cena dessas? Um caso recente, mas ao mesmo tempo não tão recente assim, é um influenciador chamado Blusão. Pois é, ele também tem uma boneca dessas, ele se relaciona com uma, dentre aspas, coisa dessas. Ele até gravou vídeo com ela fazendo tais coisas, e eu não quero que vocês vão lá pesquisar isso, até porque eu também não pesquisei. Mas é o Blusão, velho, é o Blusão, entende? Eu não tô falando mal dele ou algo do tipo, mas é porque alguns conteúdos dele são meio macabros, vamos dizer assim. Então eu tenho certeza que vocês no mínimo vão ter algum problema na saúde mental se vocês pesquisarem tal coisa. Então, por favor, não pesquisem pro bem da saúde mental de vocês isso. O caso aqui é literalmente refletirmos sobre como que tá a sociedade atual em relação aos pensamentos sexuais das pessoas, entende? Tipo, eu acho que cada um tem o direito de pensar o que quiser diante desse assunto. Uns vão achar estranho, outros vão ter gatilhos, outros podem até achar engraçado e tudo mais. Eu acho que cada um tem a liberdade para poder pensar o que quer em relação a isso. O intuito do vídeo aqui é realmente refletirmos como que uma pessoa consegue literalmente ter sexo com uma boneca, entende? É meio minimamente estranho, vamos dizer assim. Já deixando bem claro que eu total respeito quem quer fazer o que quiser com o corpo. Do mesmo jeito que a gente vive uma sociedade onde pessoas fumam e bebem, mesmo sabendo que isso não é bom para a saúde, eu acho que é bem menos importante e até mesmo em questão de quantidade, é bem menos favorecido uma pessoa comprar uma boneca para poder fazer sexo, vamos dizer assim. É uma reflexão que eu queria passar para vocês em relação a esse assunto. É um assunto que eu acho que pouquíssimas pessoas falaram, principalmente em relação ao Blusão, por exemplo. O Blusão fez isso, mas acho que ele já fez tanta coisa pior que eu acho que a boneca foi realmente uma coisa que a galera conseguiu tancar. Um detalhe importante que eu quero citar aqui é literalmente o respeito diante ao que as pessoas fazem com suas próprias vidas e principalmente a, dentre aspas, admiração por esses caras fazerem isso e literalmente postar na internet. Seja na plataforma ou em qualquer outra coisa, literalmente vai ser uma coisa mundial, onde qualquer outra pessoa de qualquer país vai ver o seu rosto e você fazendo isso, entende? É um pouco louco pensar e principalmente refletir como que elas conseguem expor assim de graça o que elas gostam ou deixam de gostar, sem se importar com a opinião dos outros. Então, antes de tudo, eu quero deixar bem claro que eu respeito o que eles querem fazer com a vida deles, tudo mais. Só que o que me intriga de verdade é o fato do porquê eles compram essas bonecas. Porque eles literalmente retiram a humanidade da mulher, que é literalmente um ser humano, com a desculpa de que, mas ela não menstrua, ela não diz não, ela não reclama, ela não é chata, ela não te trai, ela não pega metade dos seus bens ou coisas assim do tipo. Tipo, olha os motivos do cara do porquê que ele quer comprar uma boneca. Ele quer comprar uma boneca literalmente porque ele quer e tudo mais. Mas é meio duvidoso e até mesmo um pouco bizarro pensar que o motivo do porquê os caras compram isso é literalmente isso. Justamente também é o motivo do site em relação a crianças, a sexualização do rosto feminino, de rostos inocentes e colocando as bonecas. A reflexão que eu quis passar nesse vídeo é essa dentre aspas, aceitação e principalmente normalização de ninguém ter falado nada. Que é simplesmente um cara falar que uma boneca às vezes é melhor do que uma mulher. É meio red pill, vamos dizer assim, né? É um pouco engraçado pensar nesse fato. É meio red pill essa parada. Simplesmente ignorar totalmente a humanidade e os ônus do relacionamento. Os caras simplesmente só querem o bônus e não os ônus do relacionamento. É meio peculiar pensar que para as pessoas, em relação ao que a sociedade já fez, isso é literalmente uma coisa normal, entende? Essa é a reflexão que eu quis passar para vocês em cima desse vídeo. Então é isso, o vídeo foi esse. Foi um vídeo bem rápido, eu acredito, eu não sei. Foi um vídeo bem simples também. Eu quis simplesmente mostrar para vocês o, dentre aspas, fascínio e talvez até mesmo um pouco mais a fundo o motivo do porquê que esses caras fazem sexo com bonecas e tudo mais. É isso, o vídeo foi esse. Eu peço humildemente alguma desculpa para vocês se eu ofendi alguém ou se eu desrespeitei. Eu quero deixar bem claro que faz o que você quiser com sua vida, eu não tenho nada a ver com isso. A gente não tem nada a ver com isso. E é isso. Se vocês puderem deixar um like aí, vai fazer eu ficar muito feliz.
Eu vou ficar muito feliz com o like de vocês. Se vocês quiserem comentar a opinião de vocês em relação a isso, vai ser super bem-vindo aqui. Eu tô realmente disposto a ler e conversarmos sobre esse assunto. Se vocês puderem, se inscrevam, porque realmente vai vir muita coisa boa daqui pra frente. É isso, abraços, fiquem bem, se cuidem.